Descubra 3 relatos sinistros que a roça esconde, histórias aterrorizantes reveladas. EP.142 A noite caía pesada sobre a pequena cidade no interior de Minas Gerais. Renato, um jovem agricultor de 27 anos, sentia um frio na espinha, embora o calor do verão estivesse no auge. A fazenda, que por anos pertenceu ao seu avô, guardava segredos que ele nunca imaginou. Após a morte do velho, decidiu explorar o sótão da casa de madeira e lá encontrou um diário empoeirado, repleto de histórias aterrorizantes. O coração acelerou ao folhear as páginas amareladas, cada relato mais sinistro que o anterior. O primeiro falava sobre um fazendeiro que desapareceu em uma estrada isolada da redondeza. Dizem que se ouviu seu grito ecoando entre as árvores, mas ninguém teve coragem de segui-lo. Aquela estrada, segundo moradores antigos, era marcada por sombras e silhuetas que dançavam no crepúsculo. A sensação de ser observado tomava conta de Renato. O sol se pôs, e cada farfalhar na mata parecia um sussurro, chamando-o para a escuridão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O segundo relato era ainda mais perturbador. Uma vizinha que, para garantir colheitas abundantes, realizava rituais sombrios. Os moradores a chamavam de bruxa e a evitavam a qualquer custo. Mas o que mais gelou o sangue de Renato foi a história de como ela pagou um preço elevado por sua ambição. Após um ritual particularmente sinister, ela desapareceu, e alguns afirmam que as árvores ao redor da sua casa apodreceram como se a própria realidade a tivesse banido. De repente, estrondos na calada da noite ecoaram pela fazenda de Renato, fazendo pensar que a bruxa ainda vagava por ali, buscando mais almas para alimentar suas trevas. E o terceiro relato? A entidade que ronda as matas nas noites de lua cheia. Local onde se diz que muitos que se perdem nunca mais voltam. Isso o deixou paralisado de medo. A tensão se instalou na fazenda e a atmosfera tornou-se insuportável. O tempo parecia se arrastar, e ele não conseguia parar de olhar para a janela, esperando ver uma sombra se movendo entre as árvores. As risadas distantes que ecoavam na escuridão da noite o deixavam inquieto. Naquela madrugada, ele decidiu explorar a roça. As folhas crocantes sob seus pés quebravam o silêncio sepulcral. De repente, ouviu risadas e sussurros que pareciam surgir do próprio solo. É apenas sua imaginação, pensou, mas o desespero começou a abraçá-lo quando percebeu que a sensação de estar sendo observado era real. Ao se virar, não havia nada, apenas o vasto vazio da noite. O pânico tomou conta, e Renato sabia que não estava sozinho. Por fim, em uma noite de lua cheia, quando a luz prateada iluminava a escuridão, ele decidiu ir até o lugar onde o fazendeiro havia desaparecido. Olhos arregalados, pilhas de coragem, ele se deparou com símbolos estranhos esculpidos em uma árvore. O coração pulando no peito, um vento gelado envolveu seu corpo, trazendo um cheiro de terra molhada. Uma figura encapuzada apareceu entre as sombras. O chão começou a tremer e a voz de seu avô ecoou em seu pensamento: "Você deveria ter ficado longe, Renato. Agora não há como voltar atrás." Em meio ao terror, Renato fez uma escolha: lutar ou correr. O que ele decidiria? Capítulo 5. O tempo parecia tenso e pesado. Renato, com a respiração ofegante, ponderou sua próxima ação. O ser encapuzado estava mais perto agora, quase ao seu alcance. O vento trazia uma mistura de odores nauseantes, terra úmida e algo que lembrava carne estragada. Ele se perguntava se as histórias que ouvirá eram verdadeiras. Se a presença que agora ameaçava sua sanidade realmente existia. Lutar ou correr? A pergunta ecoava em sua mente como um mantra de desespero. Ele hesitou, o peito batendo forte como um tambor em um funeral. A figura se movia lentamente, e com cada passo que dava, o chão parecia revirar-se sob os pés de Renato. Ele não sabia o que esperar. Quais seriam as intenções daquela entidade? Um súbito surto de coragem o empurrou para a frente.
"O que você quer de mim?" gritou, sua voz quebrando no ar frio da noite. O ser parou, e por um momento, tudo ficou em silêncio. A entidade ergueu a mão e começou a desenhar algo no ar, como se um fio invisível formasse um círculo ao seu redor. O movimento era hipnótico, e a curiosidade se misturou ao medo, fazendo Renato querer saber mais. Porém, o instinto gritou para que ele recuasse. O sussurro de sua avó reverberou em sua mente: "Sai dessa, menino! A não ser que você queira se perder no mesmo caminho." Então, naquele instante, um som distante quebrou a tensão. Era um grito de desespero, que parecia vir da floresta. Renato virou-se rapidamente, e o ser aproveitou a distração. Com um movimento rápido, a figura encapuzada avançou, estendendo uma mão cadavérica em direção ao jovem. O pânico tomou conta de Renato em um golpe de adrenalina, e ao perceber que não tinha escolha, ele decidiu correr. Seus pés batiam forte no solo enquanto ele percorreu o caminho tortuoso de volta para casa. Cada passo parecia ecoar na solidão da noite, cada farfalhar das folhas ao redor era como uma risada malévola. Ele não parou, não se atreveu a olhar para trás. O medo tinha um gostinho amargo na boca. Mas a sensação de não estar sozinho não o deixava. Era como se algo o perseguisse. Renato chegou à casa, trancou a porta com força e se encostou contra ela, seu coração parecia querer saltar do peito. Ele respirava pesadamente, tentando processar o que acabará de vivenciar. O diário. Aquele livro estranho poderia conter alguma resposta. Ele correu para o sótão, onde tudo havia começado. Com mãos trêmulas, ele folheou as páginas, procurando por qualquer menção à figura que havia encontrado. Ao abrir uma página, uma fotografia antiga caiu no chão. Era uma imagem da vizinha, a bruxa, cercada pelas árvores da fazenda, mas com uma presença estranha ao seu lado. Renato observou os olhos deformados da figura, e seu estômago revirou. Naquele momento, ele percebeu, não era uma presença isolada, mas um ciclo, alimentado por outros antes dele. Um eco de advertências, de vidas que foram sugadas pelo mesmo terror. E então, ele ouviu um barulho do lado de fora da porta, um sussurro que parecia chamá-lo pelo nome. O frio na espinha retornou. Era a mesma voz que havia gritado na floresta. A pergunta martelava em sua cabeça: estaria ele sendo chamado para se juntar aos perdidos? O que Renato estava prestes a descobrir poderia ser ainda mais aterrador do que a própria entidade. Ele respirou fundo, a dúvida e o medo lutando em seu interior. Estava na hora de decidir novamente. Ele estava pronto para despertar os segredos que a roça ainda escondia, ou isso significaria a sua destruição? Capítulo 6. O sussurro do lado de fora se intensificou, quase como uma canção de ninar distorcida que se arrastava na brisa. O som era inconfundível, uma voz familiar, mas repleta de um eco perturbador, como se fosse um lamento de almas perdidas. "Renato, venha, venha ver o que eles esconderam." Aquela frase o atravessou como um punhal frio e doloroso. Ele hesitou, a mão tremendo sobre a maçaneta. O calor e o pânico que antes inundavam seu corpo agora estavam substituídos por uma inquietude ainda mais profunda. Ele pensou em sua avó, de como sempre dizia que a curiosidade era a chave que abria portas perigosas. Mas o chamado parecia tão real, quase palpável, como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. "Eu não posso!" Renato gritou, mas a voz não soou firme. Ele sabia que qualquer movimento em falso poderia levá-lo a um destino sombrio. Foi então que ouviu algo atrás dele, um farfalhar, algo se movendo entre as sombras do sótão. Virando-se rapidamente, seus olhos se ajustaram à penumbra e ele viu uma silhueta familiar. Era seu amigo, Lucas, que tinha desaparecido semanas atrás. Seu rosto estava pálido e seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. "Renato, não ouça. É uma armadilha. Eles querem que você vá até lá. Não confie no que você ouve." Os lábios de Lucas tremiam, e uma sombra parecia dançar atrás dele, como se algo estivesse sempre à espreita. Renato sentiu uma onda de alívio, mas também um profundo terror. "Lucas! Onde você esteve? O que aconteceu com você?" Ele mal conseguiu articular. "Estava perdido", Lucas sussurrou,
sua voz soando como se estivesse preso em um pesadelo. Eu vi o que eles fazem, Renato. A bruxa e os outros eles não são humanos. Eles roubam a sua essência. Todos aqueles que desaparecem, eles se tornam parte da roça. Não fique aqui. Mas antes que Renato pudesse entender, ele percebeu que a presença sombria que assombrava seu amigo estava se aproximando. Os olhos de Lucas se arregalaram em terror. Corre! É isso que eles querem. Não olhe para ela. Com a adrenalina pulsando, Renato girou-se e correu para a escada, mas o sussurro vinha de todos os lados agora. Renato, venha. Junte-se a nós. Isso parecia um coro de vozes distorcidas, uma mistura de desesperançados e aqueles que já haviam sido tragados. Ele não sabia mais o que fazer. Subir ou descer? Enfrentar o que estava atrás dele ou o que estava na porta? Um peso insuportável pressionava seu peito. Ele estava encurralado e a sensação de que tudo se fechava ao seu redor era apavorante. Quando o sussurro se calou, um grito rasgou o silêncio, e o chão abaixo dele tremia, como se a própria casa estivesse viva. Renato olhou em volta, buscando uma saída, qualquer coisa, enquanto a vida ao seu redor parecia estar se desvanecendo. Era agora ou nunca. Então, uma ideia aterradora surgiu em sua mente. Se ele fosse até a porta e conseguisse desvendar o que estava por trás do chamado, talvez pudesse descobrir o que realmente acontecia naquela roça. Ele precisava saber. Com um impulso feroz, ele avançou em direção à porta. E só então, ele percebeu que a figura encapuzada estava de volta, agora bem diante dele, o olhar vazio e a mão estendida. Vem! É hora de você se juntar aos perdidos. O tempo parecia congelar. Renato estava prestes a abrir a porta quando uma risada gutural irrompeu da figura. Era um som que arrepiava até a alma. Mal sabia ele que cada escolha já estava moldando seu destino, e que ele estava mais perto do que nunca de quantas outras almas aguardavam por ele na escuridão, o que esperava do outro lado da porta. O terror estava prestes a tomar uma forma ainda mais aterradora. O capítulo 7. Renato parou, a mão flutuando a poucos centímetros da maçaneta. O olhar da figura encapuzada parecia atravessar sua pele, aprofundando-se em seus medos mais sombrios. O silêncio se estendeu, só interrompido por uma batida surda que vinha de dentro da casa, como se um coração oculto estivesse acelerando. Você não pode se esconder para sempre. A voz da figura soou, e uma onda de frio percorreu a espinha de Renato. Ele engoliu em seco, sentindo um gosto metálico em sua boca. As palavras reverberavam em sua mente, ecoando a verdade aterradora que ele temia. Ele estava sendo observado, e a única saída parecia estar por trás daquela porta. Inspirando fundo, ele atacou a maçaneta com força. A porta se abriu com um rangido ensurdecedor, revelando uma escuridão que parecia ter consistência. O ar ficou grosso e opressivo, e a luz da casa mal ultrapassava o limiar. O chamado que antes o atraía agora se transformava em um grito desesperado, como se algo insuportável estivesse prestes a se libertar. Lá fora, as sombras dançavam, tomando forma e movimento. As árvores estavam alinhadas como silhuetas grotescas, e uma neblina espessa começou a rastejar por entre elas. Renato sentiu um peso em seu coração ao perceber que a voz que o chamava não era só de almas perdidas, mas algo muito mais maligno. Renato, não! Lucas, gritando atrás dele, o puxou para trás, mas a força que tomou a mão de Renato já não era dele, e ele se sentia como se estivesse em um transe. O desejo de saber mais o consumia. Ele precisava ver. Precisava entender. Com o corpo em conflito, Renato deu um passo à frente. A luz pálida da lua agora iluminava o caminho, e logo ele viu o que parecia ser uma clareira, cercada por um círculo de árvores como se fossem guardiãs de um segredo obscuro. Assim que ele atravessou o limiar, um odor agridoce o atingiu. Era como se a terra estivesse viva, pulsando sob seus pés. O chão era lamacento, totalmente diferente daquelas folhas que cobriam seu lar. Ele girou a cabeça, buscando por Lucas, mas o amigo havia desaparecido, como se a própria escuridão o tivesse engolido. Renato, as vozes misturadas na floresta eram intensas, clamando por ele. Cada passo que dava o puxava mais para dentro daquela roça cruel. Árvores pareciam sussurrar, criaturas da noite espiavam em um silêncio ameaçador.
Ele sabia que estivesse em perigo, mas a curiosidade o mantinha preso. No centro da clareira, havia uma grande pedra coberta de musgo, como um altar sagrado e amaldiçoado ao mesmo tempo. Um brilho suave emanava de uma fenda na superfície, quase como se algo estivesse preso lá dentro, esperando para ser libertado. As vozes clamavam, mais insistentes e sedutoras a cada segundo. Venha, Renato, é hora da verdade. Hesitando, ele se aproximou da pedra. O desejo de descobrir o que estava guardado ali era quase irresistível. Mas no fundo, uma onda de terror se acumulava. O que estava prestes a ser revelado poderia mudá-lo para sempre. Lembranças de pessoas que desapareceram, como Lucas, correram por sua mente. Quando suas mãos tocaram a superfície fria da pedra, um choque atravessou seu corpo. Visões obscuras e flashbacks aterrorizantes invadiram sua mente, rostos em agonia, risadas sombrias, ritualísticas danças ao redor do fogo. E a bruxa, com seus olhos penetrantes, observando tudo. Agora você pertence a nós. As vozes se tornaram um grito ensurdecedor, e Renato teve que lutar contra a pressão que se acumulava em seu peito. Ele sabia que não tinha muito tempo. A escolha tinha que ser feita, e ela não seria fácil. Concentrando-se, ele recuou um passo, mas algo o segurou. Ergam-se figuras ao seu redor, não mais como sombras, mas como silhuetas pálidas de pessoas que ele conhecia. Eles não estavam perdidos, mas sim inteiramente transformados pela essência que a roça havia lhes roubado. No último segundo, Renato pulou para trás e se afastou da pedra. Não, eu não vou me juntar a vocês. A neblina começou a girar ao seu redor, e o chão abaixo dele ruía, como se a roça estivesse se revoltando contra sua resistência. Perdido em pensamentos, coronas de dor se formaram em sua mente. Como escapar? Ele tinha que lutar contra o que quer que estivesse tentando dominá-lo ou aceitar que sua vida acabaria ali, devorado pela escuridão da roça. Assim, ele correu de volta, com a intenção do último ataque, descobrir a bruxa, descobrir tudo de uma vez. Mal sabia ele que a cada passo, a verdadeira face da escuridão que cercava sua mente começava a se desenhar. Uma escolha fatal se aproximava: enfrentar a bruxa ou correr. O que seria mais aterrador? Agora, o terror estava se tornando um jogo mortal e Renato estava prestes a descobrir as regras. Capítulo 8. O coração de Renato pulsava como um tambor descompassado enquanto ele corria. Os ecos das vozes ainda reverberavam em sua cabeça, misturando-se com o som de sua respiração ofegante. Cada passo era um desafio contra a pressão que aumentava em seu peito, uma força invisível que tentava contê-lo a todo custo. Ele chegou ao limite da clareira, as árvores pareciam se encostar na pele da sua mente, como se quisessem sussurrar segredos inomináveis. A bruxa, um pensamento insistente o puxava, como uma maré gripante. Ele precisava encontrar a origem do poder que dominava a roça, a resposta para se libertar daquela prisão espiritual. A neblina espessa se aglomerava em seu caminho, como braços frios tentando puxá-lo de volta. Ele desviou, tentando ignorar as visões parciais que surgiam, rostos pálidos, anciãos e crianças com olhares vazios, todos parecendo lamentar sua escolha de se abrigar na escuridão. Seu estômago revirava com a necessidade de evitar aquilo. Lucas! Onde você está? A voz de Renato se quebrou. Ele secou a garganta e, mesmo assim, as palavras saíram quase como um sussurro, como se temesse que a quantidade de som pudesse despertar algo ainda mais maligno. Sem perceber, os passos de Renato conduziram até uma abertura entre as árvores. Ele parou ao ver uma bifurcação, que se assemelhava a dois caminhos. O da esquerda tinha uma luz tênue, enquanto à direita se estendia uma escuridão total. Ele hesitou, mas em sua mente, a visão da bruxa tomou forma. Seus olhos trocavam intensidade com as sombras, e uma curiosidade medonha o levou a escolher o caminho iluminado. A luz crescia, até que, em um momento de claridade, ele avistou a bruxa de repente. Ela estava sentada sob o tronco de uma árvore antiga, cercada por folhas secas que dançavam ao seu redor. O vestido desgastado flutuava como se estivesse imerso em água. Os olhos dela, negros como breu, fixaram-se em Renato. Um sorriso tortuoso se espalhou por seu rosto enrugado. Finalmente, garoto curioso, a voz dela era um sussurro que trazia promessas de segredos. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir. Renato sentiu um frio intenso percorrer sua espinha.
Aquela mulher não era só uma figura sinistra, mas a própria essência daquela roça, a responsável por todo o terror que cercava a região. Por que você me trouxe aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase como uma súplica. Onde está Lucas? A bruxa soltou uma risada fraca, como se divertisse com a incerteza que ele exalava. Seu amigo, ele se perdeu no caminho como tantos outros. Mas não se preocupe, Renato, você pode se juntar a nós. O que você teme pode ser a chave para a sua liberdade. Os sentidos de Renato acenderam em alerta, reconhecimento e horror se misturavam. Ele sabia que não poderia ceder àquelas palavras. Não vou me juntar a você, gritou, com mais convicção do que imaginava ter. A bruxa inclinou a cabeça, observando-o com um interesse peculiar. Você é forte, garoto. Mas a força pode ser uma bênção ou uma maldição. A verdade que procura está além desta floresta. Siga e talvez encontre mais do que esperava ou o que teme. Com um movimento súbito, a escuridão ao redor começou a se agitar. Os ventos elevavam-se, levando folhas e galhos, como se preparassem o cenário para um novo tormento, e Renato sentiu a pressão em sua mente aumentar. Algo estava se desenrolando atrás dele, e ele sabia que não poderia hesitar. Sem mais tempo a perder, e com um último olhar para a bruxa, ele correu na direção oposta, a silhueta dela desaparecendo entre as sombras. Mas a floresta não o deixaria partir facilmente. Os sussurros se intensificaram, agora ecoando palavras incompreensíveis que pareciam emanar da própria terra. Renato sentiu a pulsação da roça em seu corpo, e no fundo de sua mente uma dúvida se formou: até onde ele iria para resgatar Lucas? Que preço teria que pagar para descobrir toda a verdade? Então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, o chão sob seus pés se abriu em uma fissura súbita, e Renato se viu caindo em um abismo escuro. O que ele descobriria lá embaixo? O que mais a roça tinha a revelar? A escuridão prometia segredos, e cada segundo em queda era uma proposta de horror e descoberta. O que o aguardava nas profundezas daquele caos? Capítulo 9. A queda pareceu eterna. Renato sentiu o vento frio cortando seu rosto, como se mãos gélidas tentassem agarrá-lo e puxá-lo ainda mais para baixo. O som de seu próprio grito ecoava em sua mente, se misturando com os sussurros que cirandavam, agora mais estridentes. Ele não sabia por quanto tempo estava descendo, mas uma luz fraca começou a brilhar à distância, piscando como uma estrela perdida. Quando finalmente fez contato com o chão, um impacto seco fez seu corpo tremer. Ele se levantou com dificuldade, o pânico pulsando em suas veias. O lugar era uma caverna extensa, com paredes de pedra molhada refletindo a luz tênue que se irradiava de uma fonte desconhecida. As sombras dançavam ao seu redor, criando formas que pareciam vivas. Lucas, gritou, a voz soando fraca e desesperada. Mas apenas o eco de sua própria chamada respondeu. A solidão tomou conta dele, pesada como o ar abafado da caverna. Ele caminhou cautelosamente, atento a cada som. O chão sob seus pés era irregular, coberto de um musgo que parecia pulsar com uma energia própria. Os sussurros se tornaram mais claros, formando uma melodia dissonante que falava de dor e perda. Ele não reconhecia as palavras, mas a essência do medo era palpável. O olho da mente, Renato começou a vislumbrar visões. Ele viu crianças, olhos sem vida, vagando por aqueles túneis. Viu rostos conhecidos, aqueles que estavam perdidos na bruma da floresta, todos clamando por ajuda. O desespero se intensificou, e ele não podia permitir que essa realidade o engolisse. Se ao menos conseguisse encontrar Lucas, talvez pudesse salvar ambos. Seguindo a luz, Renato avistou uma porta antiga, feita de madeira, coberta por símbolos desgastados. Ele hesitou, a sensação de estar prestes a cruzar um limiar perigoso era agridoce. Colocou a mão na maçaneta e, ao girá-la, um estalo ressoou na caverna. A porta se abriu como se estivesse esperando por ele. Ao cruzar o limiar, se deparou com um cenário ainda mais inquietante. Era uma sala circular, paredes decoradas com retratos embaçados de rostos horríveis, que o observavam com olhos famintos. No centro da sala, um altar de pedra com manchas escuras, como se o tempo tivesse se detido ali, aguardando o próximo sacrifício. Cautelosamente, Renato avançou, seu coração batendo ensandecido.
Ele sentia que ali estava a resposta que procurava, mas o medo quase o paralisou. Ao olhar para os retratos, suas expressões distorcidas pareciam contar histórias de dor e desespero. Ele percebeu que cada um daqueles rostos havia sofrido, mas por quê? Você está aqui, uma voz feminina e suave flutuou pelo ar, fazendo com que ele gelasse. Era como se a própria caverna estivesse falando. Renato, a voz o chamava, enredando-o em um feitiço de terror. Está pronto para descobrir a verdade sobre seu amigo? Lucas, gritou, desesperado. Onde você está? O chão sob seus pés começou a vibrar e as paredes pareciam avançar, como se a própria caverna quisesse devorá-lo. Renato percebeu que o lugar se tornava cada vez mais hostil. E no fundo, uma nova consciência se formava. A verdade não era algo que se encontrava, mas sim uma maldição que surgia. Os retratos começaram a murmurar, suas vozes emaranhadas trazendo à tona segredos antigos e obscuros. Renato sentiu um peso esmagador, uma escolha surgia. Buscar a verdade e arriscar tudo ou fugir e deixar Lucas para trás. E antes que ele pudesse decidir, uma mão espectral apareceu, agarrando seu braço. Olhando para baixo, viu um rosto familiar e aterrorizante. Era Lucas. Mas a versão dele estava distorcida e marcada pela dor. Ajude-me, ele implorou, enquanto Renato sentia a força daquela mão puxando-o para as trevas. O que você fará, Renato? Aproximou-se uma voz grave, quase um eco do que a bruxa disse na floresta. Siga os passos de seu amigo ou busque a libertação. Enquanto a caverna clamava por suas almas, Renato percebeu que a escolha que ele tomasse agora decidiria não só seu destino, mas também o de Lucas. Seria o resgate ou a condenação? Renato enfrentou a cena apavorante diante dele. O rosto distorcido de Lucas, pálido e cheio de cicatrizes, refletia um sofrimento intenso. Ajude-me, repetia, sua voz soando como um sussurro distante, quase inaudível. A mão espectral de Lucas se contraiu, puxando-o cada vez mais para a escuridão que havia além do altar. Não posso deixar você, gritou Renato, lutando contra a força sobrenatural. Ele se lembrou das palavras da bruxa na floresta, a verdade é uma maldição. E, com isso em mente, percebeu que a verdade oculta em sua busca por Lucas poderia ser a própria razão de toda essa dor. As paredes da sala tremiam, pulsando como se quisessem se manifestar naquela realidade. Imagens de rostos distorcidos nos retratos se torciam ainda mais, como se previssem um fim terrível. Renato olhou mais uma vez para Lucas, percebendo que não poderia distinguir o amigo da criatura que parecia implorar por ajuda. O que, afinal, aconteceu com ele? Renato. A voz feminina ressoou uma vez mais, agora mais próxima, com um tom de risada macabra. Chegou a hora de você decidir. Siga a luz ou siga a sombra. A escolha é sua. Ele hesitou, olhar fixo em Lucas, cuja boca se mexia em um pedido frustrado, em desespero. Respirou fundo, sentindo seu peito apertar. O musgo sob seus pés parecia pulsar em um ritmo cadenciado, igual ao batimento de seu coração. Ele estava preso entre a salvação e a entrega. De repente, a sala se iluminou com um brilho fugaz. Uma nova porta apareceu, engrenagens enferrujadas rangendo ao se desvencilharem da escuridão. A luz emanava do outro lado, prometendo um escape, uma saída, mas ao mesmo tempo um abismo de dúvidas. Seria aquela libertação, ou uma armadilha ainda mais sombria? Renato. A voz de Lucas se tornará uma mistura entre um pedido e um aviso. Não escolha isso. É um truque. Eles enganam. As palavras ecoaram na mente de Renato, enquanto seu olhar vagava entre o amigo e a porta radiante. As vozes dos retratos se tornavam cada vez mais intensas, quase gritando, e o tempo parecia correr contra ele. Renato decidiu que precisava fazer algo, antes que a caverna o engolisse por completo. Se tiver que ir, irei com você, ele gritou para Lucas, tentando agarrar sua mão, mas a força da sombra era ofuscante. Renato sentiu seu corpo ser puxado pelas trevas enquanto ele se debatia. Me ajuda! Eu não posso acabar assim. Mas Lucas apenas olhava, os olhos perdidos, a mão se desfazendo como fumaça.
Foi nesse instante que Renato percebeu a verdade terrível: aquele não era mais o amigo que conhecia. Era um espectro, um eco de algo que já tinha morrido. E ele estava a um passo de se tornar parte dessa escuridão. A caverna rugiu, e Renato sentiu a pressão aumentar. Com toda a força que ainda lhe restava, ele girou-se rapidamente em direção à luz. Um impulso incontrolável tomou conta. Se tivesse que seguir em frente, seria para escapar dessa maldição. Ele correu em direção à nova porta, sentindo as sombras tentarem agarrá-lo, os murmúrios se intensificando. Enquanto a luz se aproximava, um grito final escapou de seus lábios: Lucas, me perdoa. Quando cruzou a entrada, um clarão ofuscante o envolveu, e por um momento, não sentiu nada. Nem a dor, nem o medo. Apenas um silêncio profundo. Mas ao abrir os olhos, encontrou-se em um outro lugar. Era uma sala de estar, estranhamente familiar, cheia de fotografias de amigos e família. Mas, em vez de alívio, uma sensação de apatia o envolveu. Uma imagem se destacou: a foto de Lucas, com um sorriso largo em seu rosto, ao lado de Renato. Abaixo, uma mensagem escrita à mão: nunca se esqueça do que realmente importa. A sala estava estranhamente empoeirada, como se o tempo não tivesse passado ali. E quando tentou se levantar, percebeu que não conseguia. Estava preso, imobilizado. Sussurros ecoaram ao seu redor, agora familiares, mas ensurdecedores. Não era uma libertação, mas uma nova prisão na mente. Ele se viu olhando para uma nova porta, uma porta que pareceu se abrir sozinha. O que havia além dela? Nenhum eco de Lucas, nenhum aviso, apenas o chamado para descobrir, mais uma vez, o que os corredores da escuridão guardavam para ele. Que segredos ele ainda teria que desvendar? E quanto mais se perderia nesse labirinto? Renato ficou paralisado, a mente girando entre memórias e as vozes que ressoavam. Os sussurros se entrelaçavam como um coro de condenação, cada palavra um estalo que ecoava dentro de sua cabeça. Ele lutava contra o cansaço, tentando se concentrar no que realmente estava ao seu redor. A porta estava aberta, como um convite traiçoeiro para o desconhecido. Com esforço, conseguiu mover a cabeça, mas seu corpo ainda não respondia. A imagem do sorriso de Lucas queimava em sua mente, uma sombra do que foi. Aquela fotografia, com uma mensagem simples, parecia um lembrete cruel: as memórias podem ser mais afiadas que qualquer faca. Os sussurros tornaram-se mais intensos, e ele não pôde deixar de ouvir fragmentos de frases, nomes, promessas e traições flutuando ao seu redor. Nada é o que parece. Eles estão sempre observando. O tom se tornava ameaçador, quase como se as vozes fossem uma única entidade, dançando nas bordas da razão de Renato. Desesperado, ele se esforçou para liberar seus membros, mas só conseguiu sentir um frio cortante, como se as paredes estivessem absorvendo sua vitalidade. Cada tentativa de movimento era respondida com uma resistência implacável, um peso que parecia se intensificar a cada instante. Finalmente, com uma explosão de energia, ele girou o corpo, arrastando-se para frente, em direção à porta que o chamava. Se essa era uma armadilha, então ao menos seria uma armadilha conhecida. O que quer que estivesse do outro lado, deveria ser melhor do que permanecer ali, aprisionado em uma sala que pulsava com a dor dos que não conseguiram escapar. Ele rolou pelo chão, os sussurros se tornaram gritos ensurdecedores, e quando finalmente se pôs de pé, o mundo girou ao seu redor. A visão se estabilizou, e Renato se lançou para fora da sala, atravessando a porta que o esperava. Do outro lado, o que encontrou foi um corredor estreito, iluminado por uma luz fraca e pulsante que pendia de um teto coberto de sombras. As paredes eram cobertas por uma poeira espessa e os restos de algo que parecia ter sido um papel de parede vibrante agora desvanecido. Uma atmosfera opressiva envolvia Renato a cada passo. À sua frente, uma série de portas emergiu, cada uma mais sombria que a anterior. Mas havia algo mais ali. Sobre as almofadas de poeira do chão, marcas de pegadas, algumas grandes, outras pequenas, onde as almas perdidas haviam passado. O coração de Renato acelerou mais uma vez, cada batida ecoando com a urgência de uma fuga. E, em meio ao silêncio, um som fez seu sangue gelar, o rangido de uma porta se abrindo lentamente ao final do corredor. Ele se virou rapidamente, a adrenalina pulsando como um rio furioso em suas veias.
Os sussurros agora tinham uma nova entonação, cheia de expectativa, como se esperassem por algo ou alguém. A porta que se abria revelava um quarto, com uma luz mais intensa do que a do corredor, mas, ao olhar mais de perto, Renato viu que a luz não era acolhedora. Era a luz do conhecimento, da revelação e do sofrimento. Iluminava as paredes cobertas de histórias, imagens e rostos que pareciam observá-lo. E de dentro da sala, uma figura se destacou, desvanecendo-se nas sombras, com um sorriso que não parecia humano. Você finalmente chegou, Renato estava esperando por você. Um medo profundo se apoderou dele. Era um convite, ou uma maldição? Antes que pudesse reagir, a figura se adiantou, e o mundo ao redor começou a girar novamente, enquanto vozes conhecidas e desconhecidas clamavam pelo seu nome, como um lamento que misturava dor e loucura. O que aquelas portas revelariam a ele? E o que ele estaria disposto a sacrificar para desvendar aquela nova verdade? Renato sentiu seu corpo encolher sob a pressão da presença diante dele. A figura não se movia de forma natural, havia algo de inquietante em sua postura, como se estivesse prestes a se despedaçar a qualquer momento. O sorriso se alargou, revelando dentes afiados que refletiam a luz, como se fossem lamparinas em um mar de escuridão. Você merece saber a verdade, murmurou a sombra, a voz pulsando com um eco interminável. Tudo o que você perdeu, tudo que está escondido atrás das portas. Com as palavras, a sala ganhou vida. As imagens nas paredes começaram a se mover, como se as memórias aprisionadas ali buscassem escapar da eternidade. Renato sentiu um impulso de correr, mas suas pernas pareciam grudadas no chão, mergulhadas em uma argila densa. Cada cena projetada à sua frente mostrava fragmentos de sua vida, momentos que ele havia trancafiado. O riso de Lucas, o brilho dos olhos de sua mãe, e a sombra da traição de amigos. Ele se lembrou do dia que decidiu ir embora, sem se despedir. Você não pode escapar do que é parte de você, a figura continuou, gesticulando como um maestro em uma sinfonia de dor. Você fugiu, mas o passado sempre encontra o caminho de volta. Renato começou a sentir o peso da culpa pressionando seu peito. Pare! Eu não quero isso, gritou, mas as palavras pareciam se desintegrar no ar. As vozes aumentavam de volume, misturando-se em um clamor que invadia sua mente. Num lampejo de bravura, ele resolveu encarar a presença. O que você quer de mim? O sorriso se transformou em uma expressão de curiosidade diabólica. Você sabe que não é a primeira vez que está aqui. Outras almas vieram. Elas também buscaram a verdade, e algumas pagaram um preço alto demais. Os sussurros viraram gritos. Cada porta do corredor pulsava, uma batida frenética que prometia descaminhos e decisões sem volta. Renato, em um momento de desespero, virou-se para correr, mas a figura se interpôs em seu caminho, bloqueando sua saída. Você já escolheu um caminho. Resta saber se tem coragem para trilhar nesse instante. Uma porta se abriu violentamente ao seu lado, lançando um vento gélido que quase o derrubou. As vozes, agora, pareciam clamores de almas perdidas, um eco triste que ressoava em seu íntimo. Não olhe para trás. Se você quiser escapar, deve decidir rapidamente. As palavras vieram como um aviso, mas antes que Renato pudesse agir, a luz da nova porta começou a ofuscar sua visão. Era uma luz tentadora, insinuando promessas de liberdade, mas na mesma medida, era um abismo esperando para engoli-lo. Ele hesitou, o coração batendo tão rápido que parecia um tambor frenético. As vozes gritavam, amalgamando-se em um clamor ensurdecedor. É agora ou nunca, Renato. Ele respirou fundo, e no último instante, com uma resolução inesperada, saltou para dentro da luz. No momento em que atravessou a soleira, um grito ecoou, e a voracidade da escuridão começou a segui-lo como um predador faminto. E então, tudo se apagou. Quando Renato abriu os olhos novamente, percebeu que estava em um lugar diferente. Uma sala idêntica à primeira, mas sem portas, apenas paredes cortantes e frias. No entanto, uma nova voz, mais doce e apática, sussurrou ao seu redor: você não está sozinho, sempre estivemos aqui. O coração de Renato ficou acelerado. Quem está aí? A resposta veio em sussurros suaves como penas que arranham a pele. Escolha o seu destino, ou seremos nós a escolher você.
O medo tomou conta mais uma vez. Ele precisava decidir, mas, agora, o que era escolha e o que era imposição? Se ergueu, mas o chão cedeu sob seus pés. Estaria ele ainda no controle ou apenas mais um em meio ao destino cruel daquelas almas? Em um último suspiro, Renato se viu paralisado novamente, questionando se aquela era sua verdade ou mais uma armadilha da escuridão. Renato estava em um espaço que parecia não ter fim. As paredes pulsavam e as vozes ecoavam, como se cada ser perdido ali estivesse esperando seu momento de redenção ou condenação. Ele sabia que precisava decidir, abandonar a escuridão ou se deixar levar por ela. Você não está sozinho. O sussurro envolvente o cortou como uma lâmina. Ele lutou contra o medo paralisante que tentava dominá-lo. Liberte-se, Renato, gritou para si mesmo, buscando em seu interior a força que lhe restava. Com um esforço titânico, forçou seu corpo a se mover. Ele não podia ser mais uma vítima, não sem lutar. A vontade de encontrar Lucas, de resgatá-lo daquela noite eterna, se intensificava a cada passo que dava. Ele estava determinado a se libertar do ciclo maligno que aprisionava tantas almas. À medida que caminhava adiante, as vozes se tornavam mais ordinárias, unindo-se em um coro de desespero. Tudo que Renato queria era silêncio, paz. Mas as lembranças dos que amava, da família e dos amigos que ele havia deixado para trás, clamor também ecoavam em sua mente. Então, ele avistou um brilho diferente, uma claridade pulsante que era ao mesmo tempo familiar e assustadora. Os olhos de Renato brilharam com esperança, mas um terror sussurrante também lhe dizia que deveria ter cuidado. Quando se aproximou, viu que era um espelho. Não um espelho comum, mas um portal, um reflexo do que havia perdido e do que poderia ser. No vidro, ele viu Lucas, mas não como o amigo que conhecia. Era uma figura espectral, distorcida por dor e solidão. Renato! O eco da voz de Lucas ressoava, um pedido de ajuda entrelaçado na névoa. Está preso, você precisa salvar a nós dois. O coração de Renato afundou. Aquela não era a verdade que ele queria ver. Está me enganando, ele gritou. Você não é Lucas. Não mais. Mas a visão de Lucas começou a se fragmentar, revelando memórias distorcidas, o riso, a amizade, a traição. O que você escolhe, Renato? Siga o seu caminho ou junte-se a mim neste labirinto. Com um último sopro de lucidez, Renato decidiu. Ele não podia se deixar ser sugado pela escuridão. Usou seu amor por Lucas como força motriz, mirando o reflexo do amigo e gritando, eu não vou deixar você me prender aqui. Eu vou lutar por você. Imediatamente, a luz do espelho aumentou, saturando a sala com uma claridade ofuscante. Os gritos que antes o seguiam começaram a se tornar suaves, como folhas levadas pelo vento. Ele sabia que, ao se recusar a ser parte do ciclo, poderia, de fato, libertar tanto a si mesmo quanto a Lucas. E assim fez. Ele saltou para o espelho, enfrentando a dor e o desespero que o cercavam. Enquanto atravessava o portal, uma onda de calor o envolveu. E, no instante em que seus pés tocaram o chão de novo, tudo virou confusão. Quando finalmente se recompôs, Renato estava de volta à fazenda. A luz da manhã filtrava-se através das janelas, iluminando o sótão que, pela primeira vez, parecia tranquilo. Mas a sensação de que algo havia mudado era palpável. Ele olhou ao redor e viu o diário ainda aberto com uma nova mensagem nas páginas. A luz é a escolha. As trevas, um engano. Renato sentiu lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Ele havia vencido uma batalha, mas a guerra contra a escuridão que a roça guardava ainda não havia terminado. A memória de Lucas o acompanharia, mas agora não era mais um peso, era um chamado à luta. Ele respirou fundo, decidindo que enfrentaria os desafios que viriam, buscando a verdade e liberdade não só para si, mas para todos os que ainda estavam presos nas sombras da roça. O passado não podia ser apagado, mas Renato tinha certeza de que, com coragem e determinação, ele poderia mudar o futuro. E a luta estava apenas começando. Agora, e somente agora, é a sua vez. Se você gostou dessa história intensa e aterrorizante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama conteúdo como esse. Comente suas reações.
Teorias sobre o final, queremos ouvir você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos manter a chama do terror acesa.